É isso aí. Bom dia a todos. Agora estou me sintonizando que é de manhã, não é à noite. Não é falar boa noite, é bom dia. Glória a Deus. Bom demais, gente. Estamos aí iniciando nosso ano, nosso segundo culto desse ano de 2019. Hoje são dia 11, não é verdade? 11/366, para aqueles que gostam de ficar contando cada dia. 12? É 12. 12, a data aqui eu falando errado. Nossa. 12/66, o ano bissexto, então vamos ter 366 dias aí para podermos melhorarmos a cada dia, igual eu falei no último culto de domingo aqui. A oportunidade que Deus nos dá é para que a gente possa mudar, é para que a gente possa ter uma nova oportunidade de mudança, de transformação, de melhorar, é dia a dia. É a cada manhã, não é mês a mês, não é por semana, não é por ano, ou não é quando a gente faz alguma avaliação diante de alguma circunstância, diante de alguma doença, diante de alguma morte, diante de algum aniversário ou casamento. Não, a palavra de Deus fala para a gente fazer essa avaliação diária, porque basta cada dia o seu próprio mal. Então, meu irmão, que esse ano você possa, a cada manhã, meditar na palavra de Deus, olhar como tem sido a sua conduta, as suas atitudes, e ir consertando, dia após dia, porque se você deixar para fazer isso no final do ano, ou apenas quando algum problema surgir, às vezes vai ser tarde demais para tentar consertar. Então, é importante nós olharmos para dentro do nosso coração e ver se existe algum caminho mau, como fala lá em Salmos, e pedir para Deus nos guiar por aquele caminho que é o de vida, o caminho de Deus para cada um de nós. E continuando, meditando a respeito daquilo que nós colocamos como meta aí para esse mês, que é falar a respeito da luz de Cristo, para que brilhe assim as nossas obras. Primeira coisa, reforçando aquilo que o Enio falou, é importante você pegar o plano de leitura, que está ali em cima do balcão, e fazer a sua leitura diária, porque as palavras que nós vamos compartilhar aqui vai seguir a leitura da semana. Então, essa semana nós vimos sobre obras, atitudes que revelam a Deus, para aqueles que participaram dos pequenos grupos, para aqueles que estavam aí durante a semana se encontrando com os irmãos. E hoje nós vamos meditar um pouquinho mais, mastigar um pouquinho mais a respeito disso. Então, por isso, meu irmão, é importante, pega o plano de leitura e coloca como meta aí para que você possa ler esse ano. Não é da Bíblia toda, mas é um plano específico para que você possa acompanhar o ensino anual do manifesto. É muito de boa, é muito rápido e simples, por isso dá até para ler mais daquilo que está ali. A gente colocou pouco justamente para não ter essa desculpa também de achar que está pesado demais. É rapidinho, é pouca coisa, você consegue ler, ainda consegue ler mais. Então, coloque isso como uma das suas metas desse ano, beleza? E para a gente começar aí, eu queria te convidar a abrir a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 13. No estudo dos pequenos grupos, nós lemos a partir do versículo 16, mas hoje a gente vai ler um pouquinho antes aí, a partir do versículo 13. Só para nós nos contextualizarmos aí naquilo que Jesus estava nos ensinando. Mateus capítulo 5, versículo 13. Beleza? Vamos ler lá, ó. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não servem para mais nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Até aqui
Baixe sua cabeça aí, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, Pai. Que essa manhã ela possa iluminar o nosso coração. Que ela possa, Senhor Deus, remover todas as trevas, Pai, que existem dentro de nós, Pai. Para que a luz da Tua glória brilhe, Senhor Deus, através de nós e em nós, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor possa tirar toda a distração, toda a ansiedade, todo o medo, Pai. Tudo aquilo que muitas vezes rouba a nossa atenção, Pai. E faz com que a gente perca detalhes que o Senhor quer falar individualmente com cada um de nós, Pai. Por isso, quebra também os muros do nosso coração, do pecado, Senhor Deus, da indiferença, da preguiça, do sono. E venha, Senhor Deus, essa manhã falar com cada um de nós, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, aqui nesse contexto de Mateus 5, Jesus estava ensinando aquele famoso Sermão do Monte, onde ele reúne uma série de ensinamentos de uma maneira compactada, um dos sermões mais famosos e mais importantes de todo o ministério de Jesus. Poderia se resumir a todo esse Sermão do Monte, onde ele aborda praticamente tudo a respeito daquilo que nós devemos ser e do que nós devemos fazer. E o mais engraçado é que Jesus, quando ele vai usar os seus exemplos, quando ele vai ensinar o povo, ele usa coisas simples, coisas que eram usáveis no dia a dia do povo. Então, ele fala do sal, ele fala da luz, ele fala a respeito de coisas do cotidiano e na linguagem do povo, para que o povo pudesse entender, para que o povo pudesse assimilar melhor. Então a didática de Jesus era bastante simplificada, era prática. Ele fala, olha, está vendo o sal que você usa para fazer comida aí todos os dias? Então, deixa eu te ensinar um negócio. Está vendo essa luz que brilha, que precisa iluminar toda a casa? Então, deixa eu te ensinar uma coisa. E assim ele vai fazendo em todo o seu Sermão do Monte para poder o quê? Ensinar princípios que nós, como cristãos, devemos aprender e aplicar na nossa vida. E uma descrição aqui que Cristo faz a respeito de nós, a primeira delas é que o cristão é diferente. Ser cristão, ser discípulo de Jesus, é ser uma pessoa completamente distinta das demais. Já viu aquelas mães que falam para os seus filhos assim? Às vezes ele quer sair, quer dar um rolezinho na noite, aí ela fala, não, você não vai não. Aí pergunta, por quê? Meus amigos vão, todo mundo vai. E aí o que ela fala? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo, você não vai. E aí gera uma tretinha ali, um conflito, mas se resume a isso. E o que Jesus está falando para nós, como discípulos e filhos dele, é justamente isso, meu irmão. Você não é todo mundo. Você e eu, nós somos diferentes. Não tem como você querer ser igual, ter as mesmas atitudes, o mesmo pensamento de quem não é filho de Deus. Porque você é diferente. E aqui no Sermão do Monte ele fala sobre o caráter do cristão, sobre quem ele é e como ele deve agir nesse mundo. E como ele deve também reagir a esse mundo. Você não é igual a todo mundo. Primeira coisa que nós precisamos entender. Nós somos diferentes. E John Stott, um pastor, teólogo, ele fala que o cristão, ele exerce dois tipos de influência. Uma influência que ela é negativa, que ela impede a deteriorização do mundo, e essa é uma das características do ser o sal, atuar como um conservante natural. Então o cristão ele atua como uma influência negativa, de impedir essa deteriorização, impedir que as pessoas, o mundo, ele se apodreça mais rápido. O cristão ele foi colocado na terra para atuar como um conservante, trazendo e lembrando a vontade de Deus para a terra, para o mundo, para as pessoas. Apenas um aspecto de ser o sal. Poderíamos aqui falar
várias coisas a respeito de ser sal da terra, mas esse não vai ser o foco hoje de manhã. E além disso, ele fala que o cristão também exerce uma influência positiva, que é ser luz nas trevas. Influência negativa, ser sal, conservar, e influência positiva, seja luz nas trevas. Essa é a primeira conclusão que nós tiramos desses versículos. E a segunda conclusão que nós tiramos é que o mundo está em trevas. O mundo jaz nas mais densas trevas, e as pessoas que não têm a revelação de Cristo nas suas vidas, elas andam cegas e na escuridão. Porque Cristo fala, eu sou a luz do mundo. Cristo é a luz que ilumina. E o mundo está em trevas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, fala assim, ó, o Deus desse mundo cegou a mente dos que não creram, para que não consigam ver a luz das boas obras, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em João 3, versículo 19, e a condenação se baseia nisso, a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Em João 12, 46, eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Meu irmão, o mundo jaz nas mais densas trevas. E a nossa situação antes de Cristo nos encontrar era essa. Nós estávamos mergulhados na escuridão. Sem a luz de Cristo, nós ainda estávamos cegos, seguindo as nossas próprias vaidades, os nossos próprios desejos, completamente perdidos nesse mundo. Lá em Efésios 5:8 fala, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Esse é o diagnóstico. Essa é a situação. E como é viver em trevas? Como é viver na escuridão? Você já andou num quarto escuro? Você já tentou colocar uma venda nos seus olhos? E já tentou caminhar pelas ruas? Essa é a comparação exata daquilo que Deus está querendo nos ensinar aqui. Tente andar num quarto escuro, numa casa onde não tem luz. Tente sair nas ruas com os olhos fechados. E veja onde você vai parar, como que você vai lidar com os obstáculos que você vai encontrar pela frente. Qual é a sensação? Muitos, quando criança, tinham medo do escuro. Tinha medo do quarto escuro, do bicho-papão, do bicho debaixo da cama. Porque no escuro você não sabe onde você está. Você não sabe, se eu te soltar, pegar você no carro, tampar seus olhos, andar para Uberlândia e te deixar em algum ponto, você não vai saber aonde você está. Você vai perder totalmente a sua referência de direção. Você não vai saber aonde ir. Na sua casa também, por mais que você conheça todos os cômodos, principalmente se a casa for grande, igual a do Enio lá, se acabar todas as luzes, falar, Enio, Sirlene, anda aqui. Você conhece muito bem. Ainda assim, haverá dificuldade para caminhar. Ainda assim, haverá dificuldade para encontrar as coisas, encontrar os quartos, os móveis. Eles vão ter que andar tateando para poder sentir, para perceber o que está à sua volta. E qual que é o resultado disso? Vai bater, vai trupicar e vai cair. Ande pelas ruas, principalmente nos bairros onde não tem muita acessibilidade para as pessoas que não têm visão.
você vai perceber a dificuldade que é andar em trevas, andar sem enxergar aonde você está pisando. Você trupica, você tropeça, você cai. E você tem que andar devagar. Você tem que ir lentamente para poder discernir o lugar onde você está pisando, aonde você está indo, porque senão você é atropelado. Passa um carro, você atravessa a rua sem saber onde está, e aí você morre. Faz esse teste um dia para você ver. Então, andar nas trevas, andar na escuridão, é você andar sem direção. Você não tem direção, você não sabe para onde você está indo. E por conta disso, de o mundo andar em trevas, de o mundo andar nas mais densas trevas e não saber qual direção está indo, a situação é que cada um segue aquilo que acha. Cada um segue aquilo que a sua cabeça, o seu coração deseja. As pessoas do mundo, elas não estão cegas fisicamente, literalmente falando, mas elas estão cegas no seu entendimento. Estão cegas porque não sabem as melhores escolhas a se tomarem. Estão cegas porque elas são baseadas naquilo que sentem, naquilo que percebem, naquilo que os seus instintos naturais falam para ela fazer. E o resultado disso é catastrófico. Imagina todo mundo dirigindo de carro ou andando pelas ruas sem saber para onde estão indo. Cegas. Imagine a cena do apocalipse zumbi acontecendo e aquele tanto de morto-vivo andando pela rua, vagando. Essa é a situação do mundo. Um mundo de mortos-vivos, de pessoas que não sabem para onde estão indo, não sabem de onde vieram e não sabem para onde vão. Essa é a situação daqueles que vivem em trevas. Perdidos, sem propósitos. E por estarem assim, sabe o que acontece também? O medo, a ansiedade e o desespero afligem e dominam aqueles que andam nas mais densas trevas, produzindo atitude nas pessoas que não conhecem a Deus. Andar no escuro traz medo. Andar no escuro traz ansiedade, porque você não sabe o que está na sua frente, atrás, dos lados. E andar no escuro também traz desespero. Porque o medo e a ansiedade, quando potencializadas, provocam desespero. E as pessoas, quando estão desesperadas, elas tomam atitudes que vão ocasionar em morte. O desespero produz na vida do homem angústia, depressão. E é assim que o mundo está hoje. Por isso que aqueles que vivem em trevas não podem revelar a Deus. Não podem. Porque tudo que a pessoa faz, ela faz baseada segundo o seu próprio instinto. Tudo que a pessoa faz, ela faz baseada segundo a sua própria carência, no seu medo, na sua ansiedade, no seu desespero. Então, como que isso se traduz na prática de cada um de nós? O casamento vive em guerra. Os relacionamentos que a pessoa tem, nenhum vinga, nenhum vai para frente. Porque sempre ela quer resolver da forma que ela acha melhor. Sempre ela quer resolver como quem está no escuro. Não sabe para onde está indo, não sabe qual o próximo passo deve dar. É por isso que a pessoa ela não para em emprego nenhum, em trabalho nenhum. Porque nada serve para ela. É tudo muito difícil. É por isso também que as pessoas vivem tretadas, vivem brigadas umas com as outras. Porque isso tudo é resultado e é reflexo de pessoas que andam na escuridão. De pessoas que vivem nas mais densas trevas.
Por isso que em 1 João, no capítulo 2, no versículo 9, fala assim, ó: se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva os outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Aqui é apenas um exemplo de como é andar na escuridão, o que isso reflete, o que isso produz na vida daqueles que assim andam. Não tem como você falar que ama a Deus, não tem como você falar que anda na luz de Cristo e que foi iluminado pelo Evangelho de Cristo, se você odeia o seu irmão. Se você, sabendo que precisa resolver alguma situação com o seu irmão, e aí amplia esse conceito de irmão, viu? Não é só o irmão da igreja, mas é o seu amigo, o seu parente, o seu chefe, o seu colega de trabalho. Você sabendo que precisa resolver algo, você não resolve. E pelo contrário, você ainda fala mal nas costas, você critica. A situação dessa pessoa é que ela não está na luz. Ela ainda vive na escuridão, porque não tem como você falar que pertence à luz, mas odeia o seu irmão. Apenas um exemplo que ele citou aqui. Mas qual que é a grande boa notícia? Qual é a grande boa nova que Deus nos trouxe? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Lá em Colossenses 1, 13 e 14 fala que Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Em Isaías 9, o povo que anda na escuridão verá grande luz, para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Cristo é a luz que ilumina todo mundo. Cristo é a luz que ilumina o nosso coração em trevas e que agora traz uma nova direção. E que agora remove todo o desespero, toda a ansiedade, todo o medo, toda a angústia, todo o pavor e traz de volta a nós a direção. Traz de nós de volta a direção. Mas nós não apenas recebemos a luz de Cristo. Ele também nos chama de luz. Olha que louco. No texto que nós lemos lá em Mateus 5, ele fala, olha, vocês são a luz do mundo. No outro versículo que nós lemos anterior, ele fala, eu sou a luz do mundo. E aqui agora também ele fala, vocês são a luz do mundo. E isso é muito louco. Porque lá em João 8,12 ele fala, eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Então, além de Cristo nos iluminar, além de Cristo mostrar o caminho a nós, agora Ele nos faz portadores da sua luz. Ele nos faz transmissores da sua luz. E Ele nos faz também refletores da sua luz. Olha que maravilhoso. A natureza de Cristo se fundindo na nossa natureza. Ele não é apenas a luz que ilumina o nosso coração, mas agora, após nós sermos iluminados por essa luz, Ele nos chama e Ele nos torna, Ele nos faz também luz. É essa natureza que se funde em nós. E tem um pastor, um escritor, um teólogo do século XX, que foi pastor na capela de Westminster, lá em Londres, chamado Martin Lloyd-Jones. Ele, em um dos seus livros, falando a respeito do Sermão do Monte, ele faz uma comparação muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês. Ele diz que o exemplo que Cristo usa aqui para nos ensinar que nós somos luz do mundo, em algumas versões fala sobre a candeia, sobre a lamparina. Na minha versão aqui já está mais moderno um pouco, a NVT fala acender uma lâmpada.
mas as versões mais tradicionais, mais antigas, falam sobre a lamparina, a candeia. Porque na época de Jesus não tinha eletricidade, não era fácil igual hoje você dar um clique num botão e pum, acende a luz. Não havia eletricidade como conhecemos hoje. E as pessoas usavam essas lamparinas para poder iluminar a casa. Não tinha poste de energia, não tinha CEMIG, não tinha nada disso. Era a lamparina que iluminava a casa. E duas coisas eram importantes para que a luz fosse produzida, que era o pavio e o azeite. Depois vocês procuram aí na internet como que era essa lamparina, para vocês terem a noção visual. Existia um pavio e existia um azeite e, é claro, o recipiente para segurar esse azeite ali dentro. E para que houvesse luz, para que a luz fosse produzida, o pavio, ele servia de condutor, para que o fogo fosse consumido por ele, sendo alimentado por esse azeite, que era o combustível. Então, para que houvesse luz, para que houvesse fogo ali, esse pavio, ele deveria ser alimentado por esse azeite. Se não houvesse azeite dentro dessa candeia, não haveria luz. O azeite era o combustível e o pavio era esse condutor, para que o fogo pudesse brilhar e para que houvesse luz nessa casa. E isso é maravilhoso, porque essa é a comparação que Cristo traz para nós. Nós somos esse fio, esse pavio condutor que deve ser consumido pelo fogo de Deus, pelo fogo do Espírito Santo, ao mesmo tempo que nós somos abastecidos pelo azeite, que é Deus, que é a presença de Deus. Só assim nós iremos produzir luz. Só assim nós seremos luz. Não tem como você querer ser luz. Você não irá refletir a glória de Deus se você não estiver cheio da presença de Deus. Se você voluntariamente não se doar, não deixar com que Deus governe a sua vida, reine sobre a sua vida, te queime literalmente, para que você morra, para que esse azeite, essa presença maravilhosa de Deus, possa fazer com que essa luz seja produzida através de nós e em nós. É por isso que a luz, ela fala de algo externo. Você consegue ver a luz de longe, quando ela está brilhando. Mas ela só está brilhando porque lá dentro tem azeite. E assim é na nossa vida. Nós só seremos refletores da luz de Cristo. Nós só seremos luz do mundo a partir do momento em que nós estivermos cheios da presença gloriosa de Deus. A partir do momento que do nosso interior estiver cheio do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos consuma de tal forma que as pessoas não vão ver mais o Enio, não vão ver mais a Silene, não vão ver mais a Laís, o Fernando, mas vão ver Cristo, a glória de Deus. Vão ver a luz de Cristo. Mas, meu irmão, se na nossa vida estiver vazio, se na nossa vida, se dentro de nós estiver faltando o azeite da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, o que você vai produzir é trevas. A sua luz, a luz de Cristo, aliás, não irá brilhar, porque falta o combustível, falta o principal, falta buscar a presença de Deus. É de dentro para fora. Primeiro eu entendo quem eu sou, então eu faço. Primeiro eu alimento o meu interior, para que através disso produza os efeitos de atitudes transformadas, de pessoas que foram transformadas pela presença de Deus. É a natureza de Deus que se funde em nós e através de nós. Elas estão ligadas.
assim como o pavio e o azeite estavam completamente dependentes um do outro para que a luz fosse produzida. Você está produzindo luz? Avalie-se a si mesmo. E quais são os efeitos dessa luz? Primeira delas é dissipar as trevas. É permitir que a luz de Cristo ilumine o nosso coração de tal forma que as trevas, elas são dissipadas do nosso coração. Por isso a pergunta que eu faço para nós hoje é: qual o quarto do nosso coração que ainda anda em trevas? Qual o departamento da nossa vida que ainda anda em trevas? A luz de Cristo deve iluminar esses ambientes. A luz de Cristo deve entrar em toda a casa, em toda a nossa vida. Não deve haver áreas da nossa vida que estejam com as janelas fechadas, com as portas trancadas, onde a escuridão reina. Ela dissipa todas as trevas. Por isso a luz de Cristo deve dissipar primeiro as trevas que há no meu coração. Ore como os Salmos diz, que eu falei anteriormente: Senhor, sonda-me e conhece-me. Olha para dentro do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. Vê se há dentro do meu coração trevas e ilumina o meu coração. Dissipar as trevas. Esse é o primeiro efeito da luz. A segunda, iluminar o ambiente. Não se esconde a lamparina debaixo de um pote, como Cristo falou aqui. Não tem como. A luz, ela foi feita para iluminar o ambiente, para ser colocada num lugar alto, onde ela ilumina toda a casa. E o que isso quer dizer? Que não tem como você ser cristão agente secreto. Não tem como você ser um cristão agente 007 de Deus. Você querer ficar mocado na sua, reservado. Não, religião não se discute, a minha fé não se discute. E aí você se fecha. Olha, o que Cristo está nos ensinando aqui é que não tem como você ser luz debaixo da cama. Não tem como você pegar uma lamparina que foi feita para colocar num alto lugar e você colocar ela debaixo da cama. Você cristão, nós cristãos, fomos chamados para sermos luz. E lembre-se disso, irmão. Pare de ser um agente secreto de Deus. Pare de ter vergonha da sua fé. Quando você chega nos lugares, o ambiente ele é iluminado pelas suas atitudes ou ele ainda permanece em trevas? Lá no seu trabalho, na sua família, na sua faculdade. Quando você chega, a sua presença é aquela que ilumina ou é aquela que traz trevas? Nossa, lá vem fulano, o cara mais chato que existe no mundo. Meu Deus, lá vem ciclano, o cara que só reclama, o cara que só fala mal, o cara que só critica. Iluminar o ambiente. Você ilumina? Ou quando você chega, as trevas permanecem? Porque quando a luz de Cristo iluminar o nosso coração, ela dissipa as trevas que há em nós e depois ela ajuda a dissipar as trevas que há no mundo, trazendo iluminação a todo lugar. E por último, a luz serve como um guia. Em Salmos 119, versículo 105 fala: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A luz de Cristo é como um guia sobre as nossas vidas. Você já tentou dirigir numa rodovia à noite, que não fosse aí na lua nova, na lua cheia, não sei, que fica mais iluminada? Lua cheia. E desligou o farol? Principalmente descendo a serra ali, indo para a praia. Mas você já tentou dirigir numa estrada, numa rodovia com os faróis desligados?
vai dar ruim. Você não vai ter um resultado muito legal. E é assim da mesma forma. A partir do momento em que eu não tenho a luz de Cristo como um guia na minha vida, eu levo a minha vida como um carro sem luz numa estrada perigosa. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei aonde eu estou, então por isso as minhas atitudes não vão revelar a Deus. Porque quando há um problema no meu casamento, quando há um problema no meu trabalho, eu estou perdido. Então a luz de Cristo, ela traz essa luz para nos iluminar, ela traz de volta essa direção. Então quando você está lá na estrada com o farol desligado e tudo escuro, quando você acende o farol, traz aquela sensação de alívio, não é verdade? Às vezes se o carro deu uma pane, deu um piti ali na parte elétrica e do nada ela volta, aquela sensação ela é maravilhosa. E é essa sensação também que a luz de Cristo traz nas nossas vidas. A partir do momento em que o farol de Cristo é iluminado e ele mostra o caminho pelo qual nós devemos seguir, isso traz segurança, isso traz conforto, isso traz refrigério, porque agora Cristo nos traz de volta para o rumo. Cristo nos traz de volta na direção correta. E agora eu sei para onde eu devo ir, ou pelo menos para onde eu deveria ir. Então não há mais desculpas, porque a luz trouxe de volta a direção. É por isso que muitas pessoas preferem a escuridão, preferem viver nas densas trevas, porque lá os seus pecados não são expostos, os seus podres ninguém vê. É por isso que o mundo prefere a escuridão do que a luz. Porque no escuro ninguém vê nada. E é mais fácil de se esconder. É mais fácil ficar quietinho na sua, sem ser percebido, sem ser notado. Sem ser notado. A luz de Cristo ilumina todo o nosso caminho. E era isso que eu queria compartilhar aqui hoje, meus irmãos. O resultado disso tudo é que a luz de Cristo ela vai brilhar em nós e através de nós, produzindo atitudes de pessoas que andam na luz, produzindo atitudes de pessoas que conhecem a Deus, que pertencem a Ele. Você já viu um cego guiar outro cego? Os dois vão cair no buraco. Então, por isso, meu irmão, se você tem sido luz, se você é luz, se a luz de Cristo tem brilhado dentro do seu coração, ajude o seu irmão que ainda está em trevas a encontrar a verdadeira luz da vida. E assim, vocês dois, vocês três, o seu grupo, eles encontrarão o caminho através da sua vida. Porque a luz ela não foi feita apenas para brilhar em você, mas para brilhar através de você. No nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos aí. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós queremos colocar o nosso coração, a nossa vida diante do Senhor, clamar para que a luz de Cristo ilumine o nosso coração, Pai. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa ajudar cada um de nós a ver aonde ainda há trevas dentro de nós, Pai. E que a luz de Cristo venha iluminar todas as coisas, Pai. E que a partir do momento, Senhor Deus, em que o nosso interior estiver iluminado, Pai, Senhor Deus, que nós possamos ser esses refletores de luz, esses condutores de luz, Pai, no nome de Jesus, Pai. Deus, no nome de Jesus, nos ajuda, Senhor Deus, a olhar para o Senhor com os olhos fixos no alvo, sabendo que a direção que o Senhor aponta é a melhor para cada um de nós, Pai. Senhor Deus, nos ajuda
a entender que o pecado, ele já não brilha mais como antes, Pai. Porque o pecado foi ofuscado pela glória e pela luz do Senhor. E a Tua luz é maravilhosamente melhor, Pai. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Pai. Ajuda os meus irmãos, Senhor Deus, a reconhecerem, a perceberem, Senhor Deus, as trevas que há no coração de cada um de nós, Pai. No nome de Jesus, Pai. Que não haja departamentos, que não haja áreas da nossa vida onde as portas estão trancadas, onde as janelas estão fechadas, Pai. Mas que a luz de Cristo possa iluminar todas as coisas, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus.